Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, a mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Esse é mais um vídeo falando de Fluminense, é um vídeo de pré-jogo para falar de Fluminense e Deportivo Cuenca, na verdade Deportivo Cuenca e Fluminense, jogo que será disputado no Equador, mas não na cidade de Cuenca, já é o primeiro tópico importante da gente falar. O Deportivo Cuenca não vai poder mandar o jogo no seu estádio, vai ter que mandar em Quito, que é um pouco mais alto, mas para eles não vão fazer tanta diferença também não, né? Muda de 2.000 para 2.300, se eu não me engano, tô falando isso aqui de cabeça aqui agora. É um jogo, você já viu aí pela thumb, etc. É um jogo que não vai ser simples para o Fluminense. Mas eu trago boas notícias, né? Não estou dizendo que são boas, são ruins, eu usei até as aspas de maneira errada agora. Mas eu trago notícias que podem talvez te fazer ter um pouco mais de ânimo para essa partida. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Fluminense tem um lado ali até a semifinal, que é o Fluminense e Deportivo Cuenca. Na próxima fase enfrenta o São Lourenço da Argentina ou o Nacional do Uruguai. O primeiro jogo foi 3-1 para o São Lourenço da Argentina. O jogo foi na Argentina, lá no estádio no Novo Gasômetro, se eu não me engano. E o outro jogo, né, essa é a chave nas quartas de final, e na semifinal vem um confronto que pode até parecer ser um pouco mais fraco, né, já que Atlético Paranaense e Caracas da Venezuela, o Atlético Paranaense já ganhou por 2-0 o primeiro fora de casa, está praticamente classificado, e Botafogo e Bahia, ou seja, praticamente certo de que o Fluminense avançando enfrenta um brasileiro na semifinal. Mas enfim, aí as notícias boas que eu falava, e que talvez mude o seu pensamento sobre essa partida, é de que essa partida, ela me lembra muito, pelo menos, toda a situação, tudo que envolve, a diferença é que é uma fasezinha à frente, me lembra muito o jogo contra a Universidade de Quito. Ano passado, Sul-Americana, para quem se lembra, o Fluminense jogou a primeira partida aqui no Maracanã, jogou a segunda lá, o jogo era válido pela segunda fase, né, da Sul-Americana e não pelas oitavas. No ano passado a gente eliminou o Liverpool do Uruguai, e olha aí, mais uma coincidência, né? A gente tinha eliminado um uruguaio antes, agora a gente eliminou o Defensor, ano passado foi o Liverpool, e pegou o... E foi 2-0 os dois jogos também, né? Enfim, 2-0 no Maracanã contra o Liverpool, 2-0 contra o Defensor também no Maracanã. E aí, na segunda fase, a gente pegou a Universidade de Quito. Por que essa comparação? São times que têm altitude como talvez o seu maior reforço, né? Seu maior jogador seja a altitude. Eu tava dando uma olhada no time do Deportivo Cuenca, talvez o atacante, o Preciado, né? Que é meio que ídolo lá. Ele fez um gol de uma vitória contra o Boca Juniors, que quando eles venceram a Libertadores de 2009. Então, assim, é um cara, mas assim, não é um jogador com destaque internacional muito grande ou até mesmo nacional muito grande. Então é um time pequeno, já chegou a ser campeão do Equador uma vez, em 2004, mas não faz nenhuma gracinha dentro do país desde 2009. Ou seja, é o que a gente aqui no Brasil talvez conseguisse comparar com... porque eu vou citar times que estão em divisões inferiores, mas como um Santa Cruz, por exemplo, ou como um Paysandu, apesar do Paysandu já ter feito uma gracinha internacional lá em 2003, 2004, naquela época, ganhando Copa dos Campeões, indo para Libertadores, etc. É meio que um time desse tipo. Então, o Deportivo Cuenca é muito parecido com a Universidade de Quito. As duas grandes diferenças para essa partida são a ordem do jogo, porque a gente joga o primeiro fora e o segundo em casa, e eu acho isso muito ruim, vou falar já sobre isso, acho isso péssimo pro Fluminense nessa situação. E a outra também é de que o time do Fluminense nesse ano é muito inferior, muito. O que vai enfrentar o Deportivo Cuenca é muito inferior àquele que enfrentou o Deportivo Quito. Então esses são dois problemas. Por exemplo, aí eu já entro no time que vai ser escalado hoje também. O Fluminense ano passado tinha o Wendel no meio de campo, que fez um dos gols aqui no Maracanã contra a Universidade de Quito, meteu aquele chutaço, foi 4-0 a partida de ida. O Fluminense tinha o Wendel. Esse ano, o Fluminense, o titular da posição era Dodge. E o Fluminense não vai ter Dodge, tá com uma lesão e não vai poder jogar. Ou seja, o titular era inferior ao titular do ano passado e a gente mesmo assim não tem o titular da posição. No ano passado, por exemplo, a gente querendo ou não,
enfim, você criticando ou não, mas a gente tinha Henrique Dourado numa fase ótima. E um dos gols dessa partida foi até de pênalti, a gente não perdeu nenhum pênalti, e etc e tal. Tinha Henrique Dourado. Esse ano, obviamente, o titular era muito melhor, que era Pedro, mas o reserva pra mim, é muito inferior ao Henrique Dourado do ano passado. Então, outra baixa significativa. E aí eu posso ficar listando aqui vários jogadores também, que na maioria das posições, num cara a cara ali, o Fluminense levaria desvantagem em relação ao ano passado, a esse ano em relação ao ano passado. Agora, para esse jogo, o problema de jogar o primeiro fora, por que eu falei isso? Porque o Fluminense vai jogar lá na altitude. Vai jogar na altitude, perdeu por 3-1, o resultado não é tão ruim, tem que fazer um 2-0 em casa e etc. Ou 2-1, tem que só ganhar em casa. Chega aqui, o time dos caras não deixa jogar. A gente viu como foi o jogo contra o Defensor, e contra o Defensor era o primeiro jogo. Não era nem um jogo de volta, eles estavam se classificando. Eles saíram daqui felizes com 2-0 praticamente, que eles achavam que ia se dar bem lá. Então o Fluminense às vezes vai trazer um resultado que parece bom, mas chega aqui e não tem jogo. Quando o primeiro jogo é aqui, o Fluminense ainda tem uma chance de se recuperar lá, que é onde eles saem mais para jogar. Agora, no inverso fica um pouco complicado. Chega aqui, eles não fazem não ter jogo. O Fluminense hoje não tem um jogador que desequilibra tudo e que, como era Pedro, por exemplo, né, que está fora até o ano que vem, e vai acabar com o jogo, etc. Então é mais complicado. Eu, por exemplo, preferia que o mando fosse invertido, até porque o Fluminense só se deu bem contra a LDU quando o mando foi invertido, né? Quando a gente foi jogar a segunda lá. Nas duas que a gente jogou a segunda aqui, isso contra a LDU. Mas enfim, outro ponto aqui que é importante, quem não joga nessa partida. E aí por que eu não tô falando de desfalques, né? Você vai entender. Quem não joga é Dodge, Gilberto, obviamente eu não preciso nem falar Pedro e Matheus Alessandro, você já sabe disso. E outro também que é o motivo de eu não falar que é um desfalque, que é só, na verdade, ele não joga, é Kaique. E isso é bom pra ele e é bom pro Fluminense também. Ele não jogar nesse momento, dá uma oportunidade. Todo mundo tá falando e tá indicando de que Marcelo Oliveira vai adiantar Luciano para centroavante. Confesso que acho uma boa ideia, mas ele não tem gás. Ele já tá mostrando que não tem gás aqui embaixo. Lá no Morro, pra mim, ele aguenta o primeiro tempo e já entra no segundo tempo cansado, saindo com 10, 15 do segundo tempo. Pode perceber isso daí. A não ser que ele fique paradão lá na frente, que é muito o que ele tem feito. Ele não volta. No jogo passado, contra o Atlético Paranaense, ele deu um esporro no Everaldo, que bateu uma falta rápido, e ele voltou andando. Então, enfim, o Luciano, ele precisa se garantir no primeiro tempo. Acredito até que Marcelo Oliveira vai fazer isso também. Pro segundo tempo, quais são as opções que ele tem? O Luciano não vai aguentar? Pablo Diego. E aí dá 30 minutos ali pro garoto para ele tentar se destacar e, pelo amor de Deus, né? Tentar botar a dúvida, pelo menos, na cabeça de Marcelo Oliveira. Eu não sei nem se o Pablo Diego foi um dos que viajou para lá, não consegui ver a lista de relacionados, mas né, seria essa a opção viável, já que a Sul-Americana, o problema de eu não saber, porque a Sul-Americana tem um número menor de jogadores que ficam no banco. Ela não é igual ao Brasileirão, que você bota ali 11, 12 jogadores no banco. É um número bem menor, acho que são 7, se eu não me engano. Então alguns jogadores podem até ter viajado e não entram nos relacionados para o jogo, enfim. Então o time que deve entrar em campo é Júlio César, Gilberto, Léo é o substituto de Gilberto, né? Júlio César, Léo, Bundigão e Ayrton Lucas de volta, né? No meio, Richard e Jadson. Esses dois são titulares. E aí vem talvez seja a maior discussão nesse momento, até mais do que quem entra no lugar de Kaique. Que é o Fluminense vai colocar um terceiro atacante, por exemplo, Matheus Alessandro, ou até o Pablo Diego, Marco Júnior, para jogar ao lado de Everaldo e de Luciano, na teoria, como centroavante, ou vai colocar Matheus Norton ou Ayrton e continuar com a trinca de 3 volantes. Eu acho que Marcelo Oliveira vai continuar com os 3 volantes, mas eu iria de 3 atacantes. O time vai cansar no segundo tempo. Então, é muito mais vantagem dar uma pressão logo no início e um calor, do que provavelmente a gente sabe que o perigo da LDU, o perigo da Universidade de Quito, eles sempre tentam dar um calor muito grande no início do jogo e voltam com um calor no final do jogo quando o time já está cansado. Então, se o Fluminense combatesse no início do jogo, tentando pressionar o time deles, de repente consegue já um bom resultado, um 2-0 já desestimula completamente o time do Cuenca. Então, eu acredito que ele vá de Matheus Norton, Richard e Jadson, Sornosa, Everaldo e Luciano, mas eu iria de Richard, Jadson, Sornosa, Matheus Alessandro, Everaldo
ou até mesmo Marco Júnior, que tem um pouco mais de experiência, Everaldo e Luciano, nesse caso, dentro dessa restrição de Marcelo Oliveira. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, eu sou Gabriel Amaral, não falei lá no início, mas você está me conhecendo agora, prazer, Gabriel Amaral. Segue as minhas redes sociais, siga as minhas redes sociais, Gabriel do Amaral B no Instagram, Gabriel Amaral com 3 L's no final no Twitter. Muito obrigado a todos, se inscreve aqui, curte esse vídeo e comenta aí qual é o seu palpite pro jogo de hoje. Diz aí seu palpite, beleza? Valeu, é nóis, a gente se vê depois do jogo com uma bela vitória do Flusão. Valeu!